Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Pra Elas, nosso podcast especial em homenagem ao mês da mulher. Eu me chamo Beatriz e hoje nós vamos falar sobre sororidade. Para falar sobre o tema sororidade, nós trouxemos as nossas convidadas especiais. Eu vou pedir, meninas, que vocês se apresentem, falem um pouquinho da trajetória de vocês. Pode começar. Olá, meninas. Meu nome é Rose. Eu trabalho no Contas há 16 anos. Trabalho como coordenadora do setor fiscal juntamente com a Andrea. E será um prazer dividir esse momento com vocês. Oi, meninas. Meu nome é Lidiane. Eu faço parte do setor fiscal, ali como analista. Estou no Contas há mais ou menos 4 anos. E vai ser um prazer, como Rose falou, né, dividir um pouco da nossa experiência aqui juntas hoje. Meu nome é Mariane, faço parte do setor tributário do Contas Contabilidade. Vou fazer 11 anos que faço parte desse time. E, né, como não vou ser repetitiva, como as meninas falou, vamos tornar esse bate-papo mais leve, mais suave. Vai ser um prazer ter essa troca com vocês. Maravilha. Como hoje a gente vai falar do tema sororidade, né, que é a solidariedade entre mulheres, eu queria que vocês definissem para vocês o que é sororidade. Sororidade seria um apoio mútuo no nosso mundo feminino, apesar que na prática não é bem assim que funciona, mas seria mais ou menos esse apoio contínuo. Perfeito. Acho que é um apoio que vai além do profissional, né? É você se identificar ali com a pessoa, enquanto mulher também, saber que tem aquelas necessidades que muitas vezes não são compreendidas. Sim. E a gente ali, num momento, às vezes, até de um conflito, você entender que aquilo ali não é, às vezes, não é da pessoa, é um momento, porque nós mulheres, a gente tá o tempo todo, né, enfrentando desafios, se superando, muitas vezes tá ali, não tá bem, e tá ali tentando ainda, né, se superar, resolver algum problema. Eu acho que a sororidade vai além disso, né? De você compartilhar ali no ambiente de trabalho, mas se identificar uma mulher com a outra. Porque todas nós, né, ali compartilhamos dos mesmos conflitos, praticamente, né? Verdade. Eu acredito que uma palavra que resume bem a questão da sororidade seria empatia. Sim. De fato, você se colocar no lugar do outro, da outra, no caso, né, de nós mulheres. É entender as dificuldades, os afetos, enfim. Eu acredito muito que vai além, inclusive, de situações, ou até mesmo dentro da nossa casa, do nosso trabalho, porque ambas as situações, elas se unem e faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Perfeito. Para dar início às nossas perguntinhas, ao nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar a vocês que essas perguntas, elas foram enviadas pelo nosso público Contas. Então, quando vocês estiverem vendo esse episódio, vão ser perguntas que vocês realizaram, tá? De início, levando em consideração toda a trajetória de vocês, tanto no Contas ou de modo geral também, vocês diriam que as mulheres, elas já se ajudam mutuamente? Como que vocês levam essa ideia de sororidade no ambiente profissional e também no ambiente familiar? Acredito que elas se ajudam, mas não ainda o suficiente. Eu acho que existe muita competitividade entre nós. Que talvez se a gente deixasse um pouco, eu falo a gente porque a gente está falando sobre mulher, né? Deixasse um pouco essa competitividade de lado, acho que a gente conseguiria mostrar o nosso poder com força maior. Eu acho que, às vezes, em situações que não tem necessidade, acaba, ao invés de apoiar a outra naquele sentido, porque, como o Lid falou, todas passam pelas mesmas situações, tem períodos do mês, principalmente, né? Que nem a gente se suporta. Então, se ao invés da gente criticar, de a gente atacar, se a gente buscasse apoiar, tirasse um pouco dessa competição, acho que a gente conseguiria mostrar nossa força com mais peso. É a questão da rivalidade, né? As mulheres ainda, por muitas vezes, principalmente no campo profissional, a gente se depara com essa rivalidade. E o que não deveria existir, porque todas nós temos nossos valores individuais e que são imensuráveis. Então, eu acredito que deveria existir, principalmente no nosso campo profissional, porque dentro da nossa casa, dentro com a nossa família, é mais fácil a gente encontrar esse apoio, né? Porque temos as nossas mães, as nossas irmãs, enfim. Mas dentro do nosso ambiente de trabalho, são
as nossas colegas, somos nós que estamos ali, muitas vezes até à frente de um setor, e que por muitas vezes, como Mariane trouxe, nós não encontramos, é uma espécie realmente de rivalidade, uma competição excessiva. Óbvio que em alguns momentos a competição ali, para a gente alcançar um resultado bacana, né, se faz necessário, mas algo saudável, algo que de fato nos leve a alcançar um objetivo legal. Então, muitas vezes, principalmente no campo profissional, ainda nos deparamos com essa questão da Às vezes até rivalidade. no look, né? Sim, porque temos que ser bonitas, inteligentes, e aí existe essa rivalidade no mundo feminino, realmente. Eu acho que tem melhorado bastante. Para o que a gente... Eu sou nova, mas eu já tenho um pouco de tempo de profissão e sempre em escritório. Então, assim, a contabilidade, majoritariamente, você encontra profissionais mulheres. Então, assim, eu acho que tem melhorado bastante, mas ainda eu acho que a gente tem um caminho bastante longo ainda para percorrer. Como Rose falou, a competitividade vai existir, porque a gente está dentro de uma empresa. Então, a gente está dentro de uma empresa, tem as equipes, e dentro das equipes tem os cargos. Então, a competição vai sempre existir. Mas a gente tem que lembrar que não é só isso. A gente tem que lembrar que a outra, a gente está falando de sororidade, que a outra é um ser humano, que o que ela está passando, ou a reação dela, às vezes é algo que ela viveu, que ela já tem ali enraizado nela, que não é dela, não é essência dela, se tornou por conta da vivência. Isso. Do próprio ambiente, né? Isso. Que muitas vezes é um ambiente hostil, ríspido. Então, isso muitas vezes traz alguns reflexos, né, de forma negativa, realmente. E aí você fica sempre ali na defensiva, muitas vezes, né, com medo de uma outra mulher vir, vai tomar meu lugar. Enfim, então tudo isso dentro, principalmente do ambiente de trabalho, é bem relevante. O ambiente acaba influenciando muito, né? Ainda mais na profissão da gente, que contabilidade a gente tem muitas demandas, principalmente aqui a gente está praticamente o mesmo setor, né, com as demandas semelhantes. Então, a busca por entrega dessas demandas já leva a gente a ser um pouco mais tida como ríspida, como, vamos supor, mais dura, mais rígida, mas porque a gente tem prazos a cumprir. Muitas vezes vai chegando perto desses prazos, a gente vai ficando mais estressada. Mulher normalmente já é mais com as emoções mais afloradas, então acaba que junta tudo, não é daquela pessoa, mas está naquele momento. Então, eu acho que a sororidade entra aí, de você entender que naquele momento aquela pessoa está daquela forma, mas ela não é, muitas vezes, daquela forma. E pegando o gancho que Lidy falou sobre a profissão, que hoje a maioria é mulher, e já é um cenário conquistado, vencido, né? Sim. Porque contabilidade era uma profissão masculina, era uma profissão que só tinha homem. Então, hoje, quando você vai em um curso, por exemplo, de atualização da nossa área, 70% são mulheres. As mulheres no nominal não. A gente ainda encontra homens, mas os mais antigos, né? Os mais com mais verdade. idade. A geração mais nova é majoritariamente feminina. É verdade. Muito bom. Conta pra gente, alguma de vocês, caso vocês sintam à vontade, alguma situação, se vocês já passaram por alguma situação em que uma outra mulher, ela incluiu, né, a sororidade ali naquele momento, e se vocês se sentiram acolhidas por aquele momento, por aquela situação. Eu tenho um exemplo bacana aqui dentro do Contas. Quando eu iniciei aqui no escritório, como eu disse lá no início, eu hoje divido a coordenação com a Andrea, né, que anteriormente, quando eu iniciei aqui, foi minha coordenadora no Contas, né, então assim, foi uma pessoa que me ensinou muito. Quando eu entrei, eu não tinha... Estava naquele processo realmente de estágio, de aprendizado, já tinha escolhido a área do setor fiscal, mas precisava realmente daquele empurrãozinho em relação ao conhecimento e às experiências. E ela foi uma pessoa que me ajudou bastante aqui dentro do Contas, nessa relação mesmo de trocar, de influenciar, de trazer realmente, dividir o conhecimento que ela tinha comigo. Então, hoje, nós estamos, né, dividindo a mesma função, mas ainda assim, acaba que uma protege a outra, uma está ali para segurar a mão da outra. Então, eu acho que isso é muito importante. E não, falei de Andrea porque hoje é uma das pessoas que está ali comigo, dividindo as mesmas dores. Mas tive várias influências positivas aqui dentro do Contas. Com Carla, que iniciei no setor societário. Foi uma das pessoas que me ajudou muito quando eu entrei aqui também. Larissa,
que hoje que é diretora do Contas. Então, assim, eu tive muitas experiências bacanas e positivas aqui dentro, e nessa troca, realmente, de conhecimento. Maravilha. Uma específica eu não vou ter, até porque eu tenho menos tempo, né, do que as meninas aqui. Na vida a gente tem várias, mas como a gente está falando aqui da sororidade aqui, né, a partir do ambiente profissional e a gente está aqui inserido no Contas, eu tenho vários episódios, porque tanto as meninas da coordenação sempre tiveram ali desde o início. Quando a gente chega na empresa, a gente chega meio perdido, sem saber muito bem a cultura da empresa. É um choque, né? É um choque. E é literalmente um choque, porque em contabilidade a gente tem vários assuntos que têm entendimentos diferentes. Então, quando a gente chega no lugar, principalmente como é o Contas, então, assim, eu fui bastante acolhida. Rose, Andréia, que desde o início foram minhas coordenadoras, Mariane e Valdirene, que são do setor tributário, mas sempre a gente está ali tirando uma dúvida, alinhando algum entendimento. Minhas colegas também ali, né, no mesmo nível ali de analista e tudo. Eu fui bastante acolhida nesse sentido, porque eu já sou um pouco agitada. Então, Um pouco não, bastante. eu já tendo a ter, assim, perspectivas mais abertas sobre as coisas. Então, assim, foi sempre as meninas da coordenação ali, de não, bora alinhar dessa forma. Não, bora mais devagar, bora ver se essa forma é melhor. Então, assim, eu acho que sororidade parte disso. É de você entender ali as qualidades da pessoa e você querer ajudar. Não é você criticar, é você chamar, ó, Lídia, bora aqui, ó. Eu sei, isso aqui que você tá falando de fato faz sentido. Mas embora por esse caminho que eu acho que vai ser melhor, é a mesma coisa, mas embora seguir esse caminho aqui que é melhor. Então, eu acho que aqui eu fui bastante acolhida nesse sentido. Aqui, no ambiente profissional, assim, eu não tenho nenhuma situação específica, assim, que eu lembre, mas um momento que é até novo para mim, que eu sinto que as mulheres me apoiam, foi agora na minha gestação, que eu sinto o acolhimento de cada uma delas. Eu senti que deixam um pouco de lado essa competição que a gente está falando desde cedo, deixa um pouco essa competição de lado e suas fragilidades, que é mais frágil. Se a gente tem TPM, é tudo em dobro, é tudo 10 vezes mais, que buscam sempre entender, não criticar, que é acolher, dar uma palavra de conforto, às vezes dá até um dengo. E eu reparei que nesse período, é verdade, nesse período, todas em si, independente do jeito bruto, carinhoso, independente do jeitinho, é um período que todas deixam isso de lado e acabam acolhendo. E como você falou na questão de apoiar, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sempre faço questão de ratificar as pessoas que me apoiam em algum momento, para mostrar para aquela pessoa como ela é importante, como ela foi essencial na minha trajetória. Rose mesmo, quando eu entrei aqui, aí foi aniversário dela esses dias, eu falei, não, eu tenho que dizer para ela o quanto ela foi importante daquele início. Foi uma mensagem muito... Quando a gente tem uma crítica para a gente dar, às vezes a gente faz questão de chegar lá e apontar o outro. Por que não um dia para a gente aquecer o coração da colega, dizer como ela foi ferramenta essencial para o que você hoje? Por que não a gente fazer isso, né? De forma leve, de forma que o coração mesmo está pedindo, que às vezes eu acho também que falta um pouco disso da gente. Mari, e assim, você trouxe um ponto importante agora no final, que é exatamente isso. E você ir lá e destacar, ó, como você hoje está bonita, ó, como você fez isso de forma relevante. Então, falta isso, eu acho que de mulher para mulher. Porque a mulher parece que você falar que a outra está bonita, que a outra se destacou, parece que você está se diminuindo. E quando, na verdade, não. Você está só enaltecendo algo que, de fato, fez a diferença e que aquilo ali vai deixar ela bem naquele dia. Enfim, então, essa situação que Mariane trouxe foi algo muito legal, porque no meu aniversário, eu estava aqui no Contas, né, em um período, e aí eu só li a mensagem dias depois, e eu falei, poxa, que mensagem linda, que palavras, né, benditas, porque, assim, você, querendo ou não, você numa posição
de coordenação, de chefia, você querendo ou não, você está ali só, porque você está ali naquele impasse entre equipe e diretoria, né? Muitas vezes você se sente sozinho. Tô tomando a Né? Exato. E assim, você se sentir, né? Você sentir aquele carinho, aquele afeto, isso é muito importante. Isso faz total diferença dentro da vida da gente, tanto pessoal como também no profissional. E talvez essa mensagem que você tenha lido da Mari tenha sido em um dia que você precisava ler aquele E por sinal, foi. Foi. Maravilha. Dando continuidade ao nosso bate-papo, essa pergunta, ela na verdade é um pouquinho voltada pro que a Mari falou, o exemplo que a Mari deu, né, que te apoiou em um momento de comemoração, que era o seu aniversário, né, mas que também foi utilizado você absorveu aquilo ali de uma forma positiva em um outro momento, que seria como é que vocês apoiam, né, a Mari já volto novamente falando que a Mari já falou um pouquinho disso, mas a gente vai reforçar. Como que vocês apoiam mulheres que atualmente estão ou em posições diferentes ou em posições iguais, tanto no ambiente de trabalho quanto fora, em um mundo que, como a gente falou, meio que nos obriga a competir umas com as outras? Como é que vocês lidam e apoiam mulheres nesses momentos? Eu acho que é como a Rose falou, é empatia, é você se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes você está numa posição que tem outras que estão acima de você, numa posição mais elevada assim, em termos de cargos. E é você entender que muitas vezes o que a posição exige naquele momento. Muitas vezes a pessoa não quer, muitas vezes, agir daquela forma, mas tem que agir porque é o que está, no momento, sendo exigido dela. Na verdade, tem maturidade para entender, né? Isso, em contrapartida, tem outros que estão abaixo de você, em questão também de nível de cargo, e é você entender que a pessoa está num momento de crescimento. É você entender que você já tem aquela trajetória, mas o outro está construindo, a outra está construindo, mediante todos os desafios que a gente tem, né? A competição, os nossos desafios de mulheres mesmo que a gente tem. É você pegar mesmo na mão, no que está acima, pegar na mão e, eu te entendo. Eu entendo o que você pode estar passando. Nunca vivi, mas deve ser difícil. E o que está mais abaixo, você entender, não, vem que eu te ajudo. Eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu compartilho contigo. Não é assim que faz, bora fazer desse jeito. Fazer o que fizeram comigo. Eu costumo dizer que ninguém nunca vai saber tudo. Mas quando eu não sabia, eu tive mulheres que sentaram comigo e me ensinaram, inclusive, a fazer uma ligação para pedir um almoço. Nunca vou esquecer isso. Porque eu, dentro de casa, né, sempre ali muito protegida ali pelos pais, mas eu tive mulheres que sentaram e me ensinaram a fazer um imposto na ponta do lápis. Então, assim, eu nunca vou esquecer que, como alguém me ensinou, eu posso também ensinar. A gente não pode exigir que o outro saiba tudo, sem a gente também querer compartilhar. Eu acho que compartilhando, inclusive, a gente aprende mais. Ninguém tentou de todo o conhecimento, né? Agora, você falando aí que teve uma pessoa que pegou na sua mão, ele ensinou a fazer imposto, analisando. Eu nunca tive nesse período, eu nunca tive um homem como coordenador. Também não. Todos os meus líderes foram sempre mulheres. Eu tenho o quê? Não vou fazer conta, vai bater na minha idade, né? Mas nesses 11 anos que eu trabalho na área, eu nunca tinha refletido, não. Todas as lideranças que eu passei foram por mulheres. E isso é um fato vitorioso pra gente, né? Que às vezes, a gente nem se dá conta que cada dia que passa, a gente está conquistando um espaço que sempre tivemos direitos, né? Mas nunca deixaram a gente chegar neles. E pegando o gancho da sua pergunta, o que a gente faz para apoiar, eu acho que falta muito apoio ainda. Eu acho que isso poderia ser mais contínuo, eu acho que isso não é constante, eu acho que ainda a questão da competitividade ainda está na frente, mas o que eu, Mariane, às vezes com o meu jeitinho, que não é muito delicado, né, Rose? Mas às vezes eu tenho o que eu trouxe para a Rose mesmo, às vezes no meu dia que eu estou menos delicada, eu acabo trazendo, por exemplo, a minha líder hoje, Valdirene, ela é uma mulher. No dia também que eu não percebo que ela está bem, eu estou num dia melhor que ela, né? Porque tem dias e dias. Sim. Eu também, às vezes, ela não está bem em alguma demanda do trabalho. Aí ela está insegura em alguma coisa, por exemplo, que isso é normal do nosso dia a dia. Falo, Val, não precisa disso, tudo que eu sou hoje tem contribuição de Valdirene. Então, se tem contribuição de Valdirene, então Valdirene hoje não está num dia bom,
Mas não significa que Valdirene não é bom nisso. Sim. Então, ou amanhã é outro dia. Então, eu acho que também trazer para a pessoa o que ela é de fato, que ela não se resume naquela situação isolada, eu acho também que esquenta o coração e faz a pessoa dar uma respirada e voltar. Peraí, não precisa disso tudo, é só uma chuvazinha, vai passar e tudo vai se normalizar. Aí eu acho que essa troca, às vezes, a gente gosta de ouvir, se a gente gosta de ouvir, então que fala, poxa, eu gosto de ouvir isso, será que Rose também não vai gostar de ouvir isso de mim? Então eu acho que às vezes falta muito isso. Então sempre que eu tenho uma oportunidade, Rose sabe, sempre que eu tenho uma oportunidade, tem dias que eu tô brutinha, mas tem dias também que quando eu tenho uma oportunidade eu gosto de botar uma sementezinha, de dizer que aquela pessoa também é importante. É importante. Tu falou aí de delicadeza. Ô, Mari, na nossa profissão, a gente pode ser delicada como for, a gente vai perdendo. Tem os momentos. A gente vai perdendo, Eu já falo alto. Às vezes eu dou uma resposta que às vezes parece que eu fui grossa e não é. É do ambiente, daquela demanda, daquele momento. Aí a gente vai perdendo, Mari, é assim mesmo. Em alguns momentos a gente é menos, mas a gente geralmente vai ser um pouquinho mais bruta mesmo. Inclusive, voltando um pouquinho do que a Mari falou de liderança, que ela nunca teve esse apoio de uma liderança masculina, é interessante frisar que aqui no Contas, mais de 70% do nosso público de liderança é feminina. Tá vendo? Olha, as mulheres vão dominar o mundo novo. Bom, eu tô lhe dizendo, só cabe os nomes das últimas palavras, que é o quê? Vocês estão certas. Mas a gente já estamos no caminho. E o público, no geral, de funcionários, líderes, mais de 60% é de mulheres também. Isso é importante, Bia, porque assim, você vê o reconhecimento da empresa também, né? Sim. Porque realmente eu tive aqui no Contas enquanto coordenação, Andréia, quando eu comecei aqui, tinha à frente do setor Larissa, mas assim, temos Mauro, Gustavo, seu Valdec como diretores do escritório e que reconhecem esse crescimento, essa ascensão feminina, que é importante, né? Dar as oportunidades. Porque eu sempre falo, os méritos somos nós que vamos procurar e vamos alcançar, mas precisamos ter essas oportunidades. Que vem de um cenário masculino, né? Porque a nossa direção, grande parte, masculina. É masculino. E trazendo essa questão do apoio aí, já que você falou da direção, Dona Jailda, ela também tem um jeitinho dela, pessoal, particular, que ela, do jeitinho dela, ela sempre procura uma forma de te apoiar, de te colocar lá mais cima. Se ela percebe que você não tá num dia legal, que foi um dia, porque nem todo dia a gente tá a fim de bater batom, nem todo dia a gente tá a fim de pentear o cabelo. Ela menina, que cabelo é esse? Não pode ficar assim, não. Não, a mulher tem que sempre andar bonita, a mulher tem sempre que se arrumar. Finalizando, né, dando continuidade, mas já no finalzinho, qual que foi, vocês têm, pode levar como um pior, ou se vocês tiverem uma experiência de um melhor também, pode compartilhar com a gente. Conselho que vocês já receberam de uma outra mulher. Se vocês tiverem um pior e quiserem compartilhar, se vocês tiverem um melhor e quiserem compartilhar, também não tem problema. No âmbito profissional, né? Pode ser no âmbito profissional ou no âmbito geral também, não tem problema. No âmbito geral, a gente sempre tem que... Não sei se as meninas concordam, mas eu tenho essa sensação. Um conselho que você recebeu. No âmbito geral. Isso. No âmbito geral é que a gente, por exemplo, em qualquer situação que a gente esteja, e essa situação, por exemplo, esteja envolvido com o nosso parceiro, algo assim do tipo, ou esteja um homem nessa situação, a gente tem que entender que, por exemplo, né, a gente tem que acatar que como se a posição dele fosse superior à nossa, que a gente não tá ali tipo de igual para igual. Eu acho que ainda isso tem ainda muito. Tem. E referente ao ambiente profissional, não seja tão dura, não seja tão firme. Porque eu não posso ser dura, porque eu não posso ser firme. Eu não tenho essa força, esse poder de ser firme no momento certo, de como posso me expressar melhor,
de ter firmeza, de ter o poder, afirmação, exatamente, porque às vezes exige esse ponto da gente, a gente ser mais firme em determinada situação. Então, às vezes, porque a gente é mulher, a gente acaba sendo questionada ou até aconselhada, não precisa você ser tão firme para isso. Veja como você fala com ele, por ele, porque às vezes a forma que ele vai te responder, no caso o homem, às vezes você não vai gostar, porque ele não vai aceitar você falando dessa forma com ele. Então, se a gente está ali de igual para igual, colega de trabalho para colega de trabalho, independente de ser homem, independente de ser mulher, Sim. eu não sou o sexo frágil. Entendeu? Tanto que hoje os homens normalizam dividir conta, porque nesse momento eu não sou o sexo frágil, entendeu? Então a gente já tá em um patamar que eu acho que não cabe mais esse tipo de colocação. Sim. É o respeito, né? Eu acho que, acima de tudo, é o respeito. Eu já tive um momento não tão favorável, que foi em uma situação que realmente eu estava me sentindo frágil diante de uma dificuldade, e uma colega de trabalho olhou para mim e disse: desista. Então, assim, aí é onde você realmente sente a ausência daquele companheirismo, da empatia, de procurar até entender o porquê que você naquele momento está se sentindo frágil, está fragilizada, por que motivo, e simplesmente olha para você e fala: desista. Então, é isso. Então, assim, é um desafio, você se sente desafiada. Então, e muitas vezes ela também não está tão bem, mas assim, parece que ela está tirando aquele peso dela e jogando para outra. Então, essa questão aí é bem difícil. Então, você precisa também ter esse cuidado. Às vezes, quando o outro está ali fragilizado por qualquer que seja o motivo, você trazer palavras positivas que façam, de fato, com que a pessoa reveja: ó, nisso aqui, realmente, eu não estou tão legal, tão bem, mas nisso aqui eu me supero. Então, falta realmente essa questão, como a gente está trazendo desde o início, que é a empatia com o outro, né? Nesse caso aí, esse pior conselho que você recebeu, você levou ele positivamente porque você não desistiu? Você Com certeza não. Foi mais um caso, né? Não, foi mais um gás. Exatamente. E você, Lili, você tem algum conselho, recebeu algum conselho que marcou você como mulher? Olha, tem um que minha mãe sempre falou, que de vez em quando eu esqueço, mas eu volto e eu lembro. Não seja Maria vai com as outras. Porque a gente vive num ambiente que é muito competitivo. Não só entre mulheres, mas principalmente das mulheres com os homens. Quando, como a Mari falou, muitas vezes um homem tem mais credibilidade para poder se impor em determinadas situações. Quando a mulher se impõe, é histérica. É estressada, é encrenqueira. Ouvido, né? Que às vezes não dá nem quando ouvido. dão ouvido. Aqui eu nunca tive nenhuma situação dessa, não. Inclusive, como nosso quadro hoje é maior de mulheres, e eu vejo bastante esse respeito. Mas nessa competitividade, nessa busca ali, né, de sucesso, de colocação no mercado e tudo, muitas vezes a gente se deixa levar por alguma influência que não deveria. Você age de alguma forma por espelho de outro que não cabe para você, e muitas vezes você se dá mal, ou acontece alguma situação ali desagradável, que você tem certeza que você não agiria daquela forma. Mas para tentar, muitas vezes, ali impressionar, chamar atenção, você age de uma forma que se prejudica, ou às vezes prejudica o outro, a equipe e tal. Mas é um conselho que minha mãe sempre me deu, às vezes eu esqueço, mas eu sempre Conselho volto. de mãe. Não seja Maria vai com as outras, dessa forma. Que você não é todo mundo. Que eu não sou todo mundo. Continuo não sendo. Isso mesmo. Por último, eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem criar uma regra obrigatória para as mulheres no ambiente de trabalho, qual regra vocês criariam? Se apoiem, segurem-se uma com a outra, porque é importante. As mulheres, elas precisam desse apoio mútuo entre elas. Então, Que ainda a regra seria se apoiem. se apoiem. Perfeito. E você, Lidy? Qual seria a sua regra obrigatória? Eu acho que regra, aí a gente entra no âmbito de ser obrigado. Eu acho que tem que ser natural. De você ali criar uma rotina ali, de você apoiar a outra, sabendo que você pode passar, aquela colega pode estar passando um momento difícil, que muitas vezes você nunca passou, mas você não está livre de passar. Sim. Então, você entender, Mari é uma excelente profissional.
Então, se Mari faltou nisso aqui, bora ver o que foi, Mari, que aconteceu. Ou então, se eu já sei o que foi que aconteceu com Mari, não, Mari, fique tranquila, a gente entende, tá acontecendo isso. Então, eu acho que é você criar esse exercício diário de você apoiar. Não só ali no conhecimento, que muitas vezes ele precisa, né, tirar uma dúvida e tudo, mas você ir além. Todos nós somos formados por experiências, não só profissional. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional de outros ambientes. Então, a gente já vem com a carga. Se a gente tentar ali compreender o outro de forma natural, não obrigada. Porque quando você coloca uma obrigação, você meio que coloca um peso. E não deve ser, você apoiar outras mulheres ou outras pessoas em geral, não deve ser um peso, né? Tem que ser algo, um exercício ali para ser praticado para que se torne natural. Entendi. Perfeito. Seria eu dizer para minha colega de trabalho o quanto ela é uma ferramenta essencial no meu time. Meu time é bom, mas é melhor ainda com ela. Sim. Entendeu? Que o que ela contribui é essencial para a desenvoltura da entrega daquele trabalho. Seria o reconhecimento, né? Seria o reconhecimento. É muitas vezes verbalizar. Porque, às vezes, essa questão da competitividade, às vezes eu demonstro que, que a sua soma não vai tanto faz, tanto fez para mim. E um trabalho em equipe não é isso. O trabalho em equipe é o time todo, cada um, uma seleção, ela não ganha a Copa do Mundo só. Então, Sim. cada um tem sua pecinha, sua função ali importante para aquilo, sua contribuição. Então, um momento do dia, eu disser, Rose, poxa, isso aqui é essencial, foi essencial para a gente conseguir entregar isso aqui hoje. Lídia, isso aqui seu foi essencial, entendeu? Você arrasou nisso aqui, porque quando eu não estou tão boa quanto esperam, as pessoas fazem questão de sinalizar, você não foi tão boa nisso aqui. Então, quando a pessoa foi sensacional, a pessoa foi muito boa, superou as expectativas, poxa, você foi sensacional nisso aqui. Então, é bacana de se ouvir, motivacional, a gente reconhecer, né, o trabalho da outra. Perfeito, maravilha. Meninas, para finalizar, eu quero agradecer de coração, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma conversa inspiradora, né? Contamos para elas as experiências de vocês. Para finalizar, eu queria, se vocês quisessem, né, queria que vocês deixassem uma mensagem como forma de inspiração para as mulheres que estão nos assistindo. Eu acho que juntas somos mais fortes. Juntas chegamos aonde queremos chegar. Se apoiem, se respeitem, mulheres, porque realmente cada uma de nós temos o nosso lugar no mundo. Perfeito, meninas. Novamente, muito obrigado. E para você que nos assistiu, muito obrigado até aqui. Acompanha a nossa conversa nas nossas redes sociais e compartilha essa inspiração com outras mulheres. Nos vemos no próximo episódio.